Hoje a gente começa aqui no canal um convite que eu abri há uma semana, onde eu comecei a contar sobre o que a gente pode criar além dessa realidade, né? Que a gente vê um monte de coisas acontecendo por aí, a gente liga a televisão, a gente compra o jornal, a gente ouve as pessoas comentando sobre coronavírus, sobre as questões políticas e um monte de uma energia assim super densa, né? De coisas incômodas e quanto a gente compra isso, mesmo sem querer, tá no campo e a gente acaba absorvendo isso e sente um peso que nem é nosso, que nem é nosso. E aí eu comecei a me questionar, né? O que mais é possível? O que a gente pode fazer para ser o convite para que as pessoas possam perceber que tem mais além disso e que o tempo todo estão acontecendo coisas incríveis e há histórias incríveis de pessoas incríveis e todos nós somos essa energia e todos nós podemos criar isso. Então a pergunta era: como pode melhorar toda essa energia que envolve o planeta? Como pode melhorar para algo que seja algo que crie mais possibilidades para todas as pessoas? E aí, lancei o convite, né, para que se você tem uma história incrível, onde você deu alguma virada na sua vida e não se aliou com essa desgraceira toda dessa realidade, para que você contasse aqui no canal. E aí, uma pessoa apareceu e falou: Eu tenho uma história, e eu não sei nada da história dessa pessoa. Ela é Luciara de Aguiar. Lu, seja muito bem-vinda. Estou super curiosa para saber qual é a história que você tem para contar para a gente hoje. Bom dia! Oi, galera! Oi, Rê! Gratidão por essa oportunidade, por essa ideia. O que você está fazendo é super uau, porque eu também acredito nisso, que tem pessoas incríveis, com histórias incríveis e que essa realidade está mostrando só situações que não são tanta contribuição assim. Então, se nós olharmos para esse outro lado e procurar essas pessoas, nós vamos encontrar. E todos nós somos essas pessoas também, só não estamos encontrando isso em nós, né? Exatamente. E quanto que a gente se deixa levar, né, pelo baixo astral das pessoas e por todas as desgraças, e a gente vai deixando a nossa energia ficando contraída e limitada, e a gente acaba comprando que é assim mesmo e que, enfim, vamos sobreviver. E me parece que você não concorda com isso. Como é que estavam as coisas na sua vida e o que te deu aí um uma vontade? O que fez você seguir na energia de criação? Então, assim, eu sempre percebi que eu era diferente das outras pessoas. Ah, vá. Sempre. Todo mundo estava fazendo a mesma coisa, lá ia eu fazer diferente. Só que eu me julgava por isso, porque a família julgava, as pessoas julgavam. Ai, você tem que ser assim, tem que fazer assim, assim. Só que dentro de mim eu sabia que não tinha que ser daquele jeito. Mas a vida foi passando e eu fui levando. Quando eu casei e saí de casa, que eu pude, tipo assim, agora eu vou escolher o que eu quero para minha casa, eu vou escolher o que eu quero para minha vida. Aí que as coisas começaram a mudar. Só que passou uns 2 anos, eu comecei a ficar doente, tipo, passava em médico, enxaqueca, 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 enxaqueca. Aí minha mãe dizia, ai, mas é porque eu também tenho enxaqueca, você também tem, isso é de família. Pronto! Ai, que maravilha! Filha, para você ser minha filha, você tem que ser parecida comigo. Então, se você quiser ser realmente minha filha, seja a enxaqueca que eu sou a vida inteira. É mais ou menos isso, né? Sim, bem assim. Só que eu não aguentava mais aquilo, eu era jovem, sabe? Tipo assim, como é que eu vou estar desse Você jeito? era jovem, pessoa. Hello! Eu sou. Não, Ah, mas assim, na época eu é bem pensava jovem assim, ainda. nossa, eu sou tão jovem, como é que eu vou estar tão mal desse jeito? Só que eu não percebia que era também porque eu estava trabalhando demais, eu não estava ouvindo o meu corpo e tudo mais.
Até que eu dei um basta, tipo, eu vou pesquisar e vou saber o que que é isso que está acontecendo comigo. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a mudar a minha alimentação. Então eu mudei totalmente a minha alimentação. Comecei a beber mais água, mudei completamente. E meu corpo, gente, eu emagreci 10 quilos. Eu sempre fui magra. Uau! Eu Uau! sempre fui magra, sempre fui magra. Só que eu emagreci 10 quilos. Então, tipo, eu desinchei, sabe? E aquilo foi uau! E aí eu comecei a entrar em comunhão com o meu corpo. Eu e o meu corpinho juntos. Só que passou alguns anos, eu percebi que faltava alguma coisa. Voltei a ter algumas enxaquecas de vez em quando. E aí eu parei e pensei, não, mas tem alguma coisa errada. E aí entrou a mente, porque a mente me deixava louca. É o Eu papel podia... dela, amiga. É o papel dela é controlar você. Sua mente estava ali falando, e aí, ela não vai mais me obedecer? E agora ela está querendo segurar as rédeas da própria vida? E aí começa a te atormentar, né? É isso que a mente faz. Bem assim. E aí eu percebi que eu tinha que dar um jeito na minha mente, porque eu tava ficando louca. Eu pensava assim, eu me alimento bem, eu e meu corpo estamos ótimos, como é que eu vou ficar doente? Não tem como, na minha cabeça, sabe, não tinha como entender isso. E aí eu encontrei na internet, pesquisando e tal, meditações, encontrei a tal de barras de Axis. A tal da barras de Axis. Não sabia o que que era, não entendi nada. Isso foi em 2016. Então eu não tinha muito material e eu não entendi nada o que que era, eu só sabia que mudava a sua vida. E eu anotei num papelzinho desse tamanho e coloquei na agenda barras de Axis. Passou Uau! um ano depois, eu estava fazendo a carteira de motorista, trabalhando, eu era professora também, então eu trabalhava em 3 escolas, fazendo a carteira de motorista, e no meio disso tudo, a minha mãe ficou doente. E eu, a mente adoidada, tipo, adoidada. Aí, eu, meu Você ficou Deus, passei por doidada aquilo lá. porque você tinha que cuidar da sua mãe? O que estava acontecendo? Isso, eu tinha que atender as 3 escolas, que eram escolas em lugares diferentes, e ainda tinha que cuidar dela no hospital. E, tipo, ainda tava fazendo a carteira, que eu não conseguia aprender a Você não dirigir. dirigia ainda? Não dirigia ainda. Aí, eu pensei, não, eu vou endoidar de ver se eu não der um jeito em mim mesma, né? Aí, pra resumir essa história, encerrei aquele ano ali, consegui passar na carteira, tipo, né, atendi lá minha mãe e tal, fechou as notas lá na escola, fechou tudo. Chegou dezembro, eu sabia que eu tinha que escolher mudar, ou senão, não sei o que ia acontecer comigo. Aí lembrei, plim, barras de Axis. Pensei, mas é hoje que eu vou pesquisar sobre isso aqui. Fui E você, pesquisar. quando você acessou essa coisa das barras, o que que te chamou a atenção que falou, aqui tem alguma coisa para mim? Da onde veio isso? É que dizia assim, ó, liberação de registros, traumas e bloqueios. Isso aí para mim foi uau, pensei, é isso, eu devo ter algum bloqueio. Aí eu fui pesquisar e já tinha muito material, muito material. Encontrei uns vídeos incríveis, entendi o que que era, que antes eu não sabia que tinha 32 pontos nem nada. Aí entendi que eram 32 pontos que nós temos na cabeça, que ao serem tocados liberam, tudo mais. Aí eu pensei, mas vou fazer uma sessão disso. Aqui tá dizendo que uma sessão muda a vida da pessoa, vou fazer. Procurei, não encontrei aqui na minha cidade. Aí eu, bom, vou procurar no lugar mais próximo. Comecei a procurar nas cidades próximas. Qual é a sua cidade, Lu? Eu moro em Ijuí, Rio Grande do Sul. É uma Tá. cidade bem pequena. Aí encontrei muitos quilômetros de distância, muito, muito, muito. E eu era, naquela época, eu tinha aquela mentalidade de que, ó, não dá para sair daqui. Tipo, tudo era difícil, sabe? Tudo era difícil. Aí, mas eu queria tanto e eu sabia que tinha alguma coisa ali para mim que eu comecei a pesquisar. E eu encontrei num lugar que dava umas 3 horas daqui da minha cidade, olha só, pertinho, Uau. mas para Isso mim para era longe, receber uma sessão. para receber uma sessão. 3 horas de distância da sua cidade. Sim. Aí, só que aí apareceu assim na minha frente um folder do curso, na minha frente assim, ó, nessa cidade. E eu, uau, mas se tem, mas imagina se uma sessão muda a vida da pessoa, imagina o curso, comecei a pensar, né? Imagina o curso, mas eu vou fazer esse Ai, que curso. delícia.
Só que na época o curso era R$ 950, acho, se eu não me engano. E eu não tinha dinheiro. E daí eu anotei lá o curso, né? E aí o meu marido chegou em casa e eu disse bem assim pra ele, olha, encontrei aquele curso. Porque antes disso, antes de eu encontrar o curso, eu tinha começado a aplicar as ferramentas que eu vi nos vídeos. E a vida deu um uau, tipo assim, minha energia foi lá para as alturas. E Você aí eu começou vi a que usar o quê? Começou a fazer perguntas, começou a usar o mantra. isso, eu comecei a usar o mantra e fazer perguntas. Eram 5 perguntinhas que eu encontrei naquele vídeo e eu comecei a fazer. E, gente, a energia foi mudando, mudando, mudando. E eu cada vez mais fui ficando, tipo, aquilo veio assim de dentro de mim, tipo, uau, tem alguma coisa aí pra mim, eu sabia que tinha. E aí, e aí eu falei pro meu marido bem assim, porque eu era a vítima, gente, eu era a vítima em pessoa. Então eu disse pra ele bem assim, ai, achei o curso. Bem assim. E ele, tá. E eu, um dia eu vou fazer esse curso. E ele, por que que tu já não faz? E eu, sério que eu posso Opa, fazer? posso escolher isso? Aham, bem assim, posso escolher isso? Eu posso mesmo, estar disponível para mim? E ele, sim, porque você não faz? E eu, mas você me leva? E ele, claro, porque ele já captou antes de mim, ele capta tudo antes de mim. E aí peguei, aí eu recebi o 13º lá das escolas, juntei e deu para pagar o dito curso. Fomos nessa aventura. No dia do curso, nossa, não entendi nada, porque eu nunca tinha feito nada sobre isso. E, tipo, era tudo novo, e eu, uau, que incrível. Eu aplicando na pessoa, não sentia nada, e a pessoa, ai, que dedos mais deliciosos, é isso aí, continua, tá correndo. E eu, não sei o que eu tô fazendo. Não sei o que eu tô fazendo. Eu fui receber, não senti nada também. E a pessoa, nossa, que barras, tuas barras estão correndo incrivelmente. E eu, pensei, o que que eu tô fazendo nesse mundo de louco? Isso aqui é loucura, porque era um mundo novo, era tudo diferente do que eu acreditava. Aí, Apesar de você achar que é uma loucura, o que que te mantinha na missão de realmente fazer isso? O que porque que é? eu acreditava que ia funcionar. Não sei, dentro de mim eu sabia que aquilo ia funcionar, então não importava se eu não estava entendendo nada, eu sabia que eu ia aplicar e a minha Era mãe um ia me... saber que não dá nem para explicar? Isso não dá nem para explicar. Porque, olha só, a minha missão era, então, eu fazer o curso, voltar e aplicar na minha mãe, né? Ah, A era mentira mais para ajudar sua mãe. Era para você, é, mas também era para cuidar da sua mãe. eu menti pra mim mesma dizendo que era pra ajudar minha mãe, mas depois eu vi que era pra mim mesma. Ah, É, tinha uma desculpinha que validava que você podia escolher aquilo para isso, ajudar as pessoas, né? Tadinha das pessoas, tadinha de minha mãe. isso mesmo. E aí voltei na mesma noite que chegamos, eu apliquei no meu marido e aquilo lá foi uma explosão. Foi uma explosão e eu, uau, uau, o que que é isso? Aí que eu percebi, porque lá no curso eu não tinha percebido nada. E aí eu fui lá pra minha mãe, que ela mora em outra cidade, e eu ia de final de semana e aplicava nela. Tipo, chegava lá de manhã, aplicava, de tardinha aplicava, né? E seguia o baile. E ela foi melhorando. Tipo, em 3 meses ela levantou da cama, porque ela tinha feito uma cirurgia de retirada da tireoide. Só Uau! que, só que ela sempre foi assim, sempre teve, sempre esteve doente, assim, mas assim, não doente de cama, mas ela sempre teve problemas de saúde, vou dizer assim. E aí, ela retirou a tireoide para mim, aquilo, ó, meu Deus, que foi aquilo, uma situação assim que eu não gostaria de ter passado por isso, sabe? Uhum. Mas enfim, escolhemos. E aí eu comecei a aplicar nela e no meu pai. Em 3 meses, ela levantou da cama, ela saiu da cama, tipo, ela tava outra. Ela tava outra, não era mais aquela pessoa que tava morrendo. E aí ela disse, olha, isso que tu fez, tu tem que fazer nas outras pessoas também. Ai, Eu, que delícia. e eu, só que dentro de mim, a doidada, querendo, né? Só que, eu sou professora, eu já trabalho tanto, quando é que eu vou fazer essas ditas barras para fora? Quando é que eu vou atender? Como isso? Era mais ou menos assim, o universo está te mostrando, olha só que incrível, que coisas incríveis você pode fazer, e você achando todas as desculpas para não receber aquilo. Aham, bem assim. E aí, comecei a fazer nela, no meu pai, aqui no meu marido fiz horrores, porque assim, eu tinha que treinar e eu queria mudar também. Eu sabia que se eu fizesse nele, as minhas correriam. Então, vamos lá, todo dia fazer. E aí fui mudando, fui mudando, fui mudando. E eu comecei a divulgar. Passou uns 4 meses, comecei a divulgar então as barras. Você percebeu o que mudar em você exatamente?
Meu, completamente. Aqueles pensamentos no outro dia que eu cheguei do curso, aqueles pensamentos que eu tinha aqui, que era como se fosse uma nuvem negra, assim, ó, cheia de pensamentos, desapareceu. Tava Uhum. lavando a louça e aí eu, sempre assim, ó, né? Eu lavando a louça e eu olhei assim pra cima ainda. Uau, você viu isso? E meu marido viu o quê? E eu não tenho mais aqueles pensamentos adoidados. E ele, mas é barras de Axis. E eu, é, tipo, Ah, que nem tinha lindo. captado. E que parceiro incrível, né, o seu companheiro? Incrível, gente. Aí, as pessoas começaram a perceber que meus pais tinham mudado muito, porque todo mundo lá no interior, porque eles moram no interior, sabiam daquela história toda, que minha mãe estava doente, que meu pai também tinha ficado meio assim e tal. E eles perceberam os dois muito diferente. E aí eu encontrava as pessoas aqui da minha cidade e elas diziam: "Nossa, como teu pai e tua mãe tão diferente". Encontrava outro: "Nossa, tua mãe tá bem, né? Tá diferente". E eu daí que eu me deu o clique, tipo, eles mudaram, porque eu não via eles, eu só ia lá, fazia, só ia lá, fazia e voltava, fazia e voltava. Eu não convivia assim com eles para E ver a aí começou diferença. a chegar até você a reverberação do trabalho que você estava fazendo com eles e que estava realmente sendo perceptível por outras pessoas. Isso. Aí eu comecei a atender a domicílio. E a escola? A escola, continuei na escola, mas daí eu comecei a atender à noite, então eu trabalhava de dia nas escolas e de noite eu atendia. Porque eu tinha aquele ponto de vista de que eu já trabalhava demais. Só que eu pensei assim, eu queria sair de uma escola. Aí meu marido disse assim, só vai sair dessa escola quando você ganhar mais do que tu ganha lá. E aquilo me ferveu, assim, ó. E eu, pois eu vou... Mas eu não disse pra ele, né? Eu pensei, pois eu vou ganhar muito mais. E Ah, aí, e aí eu comecei a anunciar. E eu fui em umas clínicas aqui na cidade e consegui uma clínica para atender. Então eu comecei a atender nessa clínica à noite. E aí, aos pouquinhos, né, fui atendendo. E cada vez que eu atendia, eu saía de lá elétrica. Eu chegava cansada da escola, só que eu saía de lá assim, renovada. E eu pensava, uau, eu escolho mais disso, eu escolho mais disso. E aí, saí de uma daquelas escolas que eu queria muito sair, saí. Então, foi muito incrível, assim, que eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava lá naquela escola, eram os troquinhos. E eu disse pra ele, olha só, tô ganhando mais, vou sair. E ele ficou meio assim, né? E eu, vou sair, vou sair. Ficava só dizendo, né? Porque eu tava tão feliz que eu ia sair, porque era um trabalho que era pesado pra mim, não fazia mais sentido. E aí, então, saí daquela escola e, tipo, foi o meu grito de liberdade. Tipo, eu saí, gente! E aí eu comecei antes disso eu comecei a facilitar classes. Aí eu escolhi ser facilitadora, porque era assim uma energia uau! tão incrível e eu Sim. tinha que levar para mais pessoas. Na verdade, meus E na clientes, sua cidade, além de você, né? é, aí depois que eu voltei do curso, na verdade eu descobri que tinha outras pessoas, mas que faziam assim, na verdade eles trabalhavam mais com outras coisas e fizeram o curso de barras e não rolou a energia, enfim. Uhum. Mas enfim, eu já estava aberta aqui. Depois que eu voltei do curso que eu fui descobrir isso, né? E aí eu comecei a facilitar classes. Foi assim uma novela para eu fazer os outros dois cursos, né? Porque era toda aquela coisa de ai, vou ter que pagar, vou ter que me deslocar da minha cidade, tudo assim. E aí, quando eu escolhi, tipo, em 2 meses eu fiz os outros dois cursos e foi uma explosão assim, ó, dentro de mim. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa ali para mim. E aí, em novembro, olha só, eu levei um ano, né? Foi um ano, assim. Em novembro, eu já facilitei a minha primeira classe. E foi uma classe, assim, inesquecível, porque eu, gente, eu não falava em público, eu não... Ai, sabe, é muito julgamento. Eu me julgava muito. E naquela classe, uau, tipo assim, quando o meu marido foi me buscar, ele disse, como é que foi a classe? E eu disse assim pra ele, não era eu. Aí eu parei assim e disse, aquela sim era eu. Porque eu percebi que tudo que eu era antes não era eu estava sendo outras pessoas. E dá um susto isso na gente, né? Que a gente fala, uau, que estranhamento é esse que está acontecendo aqui, que eu não consigo mais me encontrar e que na verdade é a primeira vez depois de muito tempo que você reconecta com quem você é. E qual a sensação de estar em você quando você estava fazendo a sua classe?
Maravilhosa. Eu estava nas nuvens, nas nuvens. Era uma coisa assim, eu não tenho palavras para explicar. E daí eu falava coisas, tipo, eu não tinha nem fundamento ainda, eu só tinha feito as 3 classes, em muitas sessões de barras. Eu falava coisas, e quando eu falava, eu fazia assim, tipo, da onde que saiu isso? Eu falei isso, eu sei isso. E foi assim, ó, incrível. E a segunda classe, daí foi um pouquinho mais, e a outra, e assim foi indo. Aí Aí eu consegui, assim, gente, consegui perceber que tinha muitas outras possibilidades disponíveis, que não eram aquelas escolhas. Tipo, eu tinha o ponto de vista que eu comprei, na verdade, de familiares e tal, que se eu fiz uma faculdade, eu sofri tanto para fazer, porque eu sofri, gente, eu escolhia cada coisa, eu sofri muito. Então, eu tinha que a vida toda trabalhar e eu não ia nem conseguir pagar, digamos assim, né? Não ia retirar, nem ia ter lucro disso. Porque o salário de professor é pouco e não sei o que. Pois, gente, eu simplesmente percebi que eu tinha outras possibilidades e eu vou fazer o que é leve para mim, o que me deixa feliz. E antes de eu ser facilitadora, eu fui nomeada num concurso que eu fiz. Antes eu era só contrato. Eu fui nomeada em um concurso que eu fiz, que era tudo que eu queria desde a faculdade, para 2 escolas de interior. Então era assim o meu sonho de consumo naquela época. Agora já não fazia mais sentido. E eu fui para essa cidade nova, para essas 2 escolas novas, e lá eu já cheguei sendo eu. Então eu não precisei, sabe, foi tudo muito assim, o universo foi muito generoso comigo, porque eu saí das escolas que eu estava e fui para essa escola nova, nessa cidade nova, e lá eu já cheguei chegando. Tipo, eu sou a Luciana, eu faço barras de axis, faço facelift, e eu me alimento assim, assim, e tipo, as pessoas já, quem é essa? Já viram que eu tinha alguma coisa diferente. Quanta autoestima tem essa pessoa, meu Deus do céu? Sim, e assim eu cheguei chegando. Fiquei 2 anos lá, me apaixonei por todas aquelas crianças, fiz muitas mágicas com eles, foi muita contribuição, e aquele lugar foi muita contribuição para mim. Só que chegou esse ano, quando eu vi que estava chegando, assim, fevereiro, que eu tinha que, né, voltar para a escola, aquilo simplesmente não fazia mais sentido. Então, eu fui lá e apenas disse que a minha escolha daqui para frente era eu. Eu tinha me escolhido e eu ia fazer o possível para me encontrar mais e tal. E aí, simplesmente, assinei lá minha exoneração e saí. Todo mundo ficou, como assim? Todo mundo querendo um contrato, querendo uma nomeação, e você, agora que você conseguiu, depois de tanto tempo, você vai sair. Só que isso era um pedido meu lá atrás. Agora não fazia mais sentido. E o ano passado, olha o que aconteceu comigo. Comecei a facilitar classes, e como aqui na minha cidade não tinha ninguém assim que facilitava e tal, aqui na região, na verdade, eu comecei a facilitar e eu fui a mais doida, assim, eu, tipo, sem parar, eu fazia perguntas. Universo, quantas classes eu posso fazer hoje? Bem assim, como posso ter classe todo dia? O que mais é possível? Eu lá na escola trabalhando e a mente é mil, tipo, o que mais é possível? O que mais é possível? E aí, dando aula durante a semana, fazia classes de final de semana. Todo final de semana, praticamente, eu tinha classe. Eu fiquei a doida das classes. Tipo assim, foi um estouro, sabe? Em pouco tempo. Então, o ano passado, se eu não me engano, eu facilitei 38 classes. Ai, que delícia! Foram 38 finais de semana trabalhando, mas assim, eu me divertindo. E na segunda-feira eu tava lá na escola. Às vezes eu postava fotos que eu tava em cidades assim, ó, muito, 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 muito longe. Na segunda-feira eu tava ali. Aí minhas colegas diziam, nossa, como é que tu tá aqui? Tu não tava lá e não sei aonde. E eu, sim, mas eu já voltei. Tipo, e uma energia lá nas alturas. E aí, meu marido também pediu para ser facilitadora, ele pediu a licença, ele também facilita agora comigo, e nós estamos assim, ó, elétricos. O seu marido também é facilitador? Sim, Que delícia! no dia que eu fiz a segunda classe de barras, ele foi me levar, né? E eu pensei assim, ai, universo, como seria se ele fizesse a classe também? Pois ele fez aquela classe, e aí depois ele fez uma outra classe. Ah, depois ele fez a classe comigo. Olha, Ele seu fez a classe aluno. comigo. E depois ele fez uma outra classe com uma outra pessoa. E ele, tipo, entrou, mas é que ele já captava antes de mim, entende? Ele já captava antes de mim as coisas, porque, não sei, ele é assim. E aí, gente,
foi muito incrível, porque eu comecei achando que era para ajudar minha mãe. E hoje, olhando lá no meu grupo de alunos, eu vejo assim, quantas famílias transformadas por uma escolha que eu escolhi mudar, e olha quanta gente mudou junto. Então é isso que é a mágica, essa que é a mágica, é você compreender que a tua escolha vai ter um efeito no planeta. Isso E é quando muito... você escolhe aquilo que realmente é o que você quer fazer, que é o que te faz bem, e você estava disposta a jogar tudo fora, tudo que tinha, que estava funcionando, entre aspas, até então, você falou, não, não faz mais sentido. E aí você soltou tudo para realmente engatar com a energia que você percebia de um lugar que não tem explicação lógica, que era algo que podia trazer mais para você. Uhum. E foi, assim, muito mágico, porque nós criávamos as classes, tipo assim, passava por uma cidade, voltando do curso, né? Ué, mas como seria dar uma classe aqui? Lançava isso, sabe? Como seria ter alunos aqui? O que mais é possível para essa cidade? Que contribuição podemos ter aqui? E passava. Aí, tempo depois surgiu uma pessoa, eu sou da cidade tal, vocês não vêm da classe aqui, mas com certeza, montava a classe, não tinha nem lugar para a classe. Teve um episódio que, em um dia antes, eu não tinha lugar ainda para a classe, e eu perguntava, universo? Não, o universo vai me enviar um lugar. Pois na véspera, uma menina entrou em contato, que Na ela, véspera, na véspera, que queria, já tinha mó galera escrita, e eu não sabia onde não ia tinha colocar. lugar ainda. Não tinha lugar. Aí a menina, eu quero fazer a classe. E eu, uau, incrível! Você tem um lugar para indicar? Porque nós não temos lugar ainda. E ela, faz aqui na minha clínica. Fechou. Então Uau! agora a gente tá bem doido, fazendo assim, tipo, vamos seguir a energia. O lugar é o de menos, vai aparecer. E é assim que tem sido. E aí, gente, eu fiz uma faxina no final do ano. E eu peguei todos os meus cadernos e todos os meus materiais da escola. E eu tirei tudo abaixo, assim, tirei. E tipo assim, antes eu ia colocar fora alguma coisa, colocar para reciclagem, eu ficava, ai não, mas isso aqui, esse livro, não sei o que, esse caderno foi da turma tal. Não, gente, eu tirei tudo aquilo, levei para reciclagem, doei uns outros e tipo, não fez falta, sabe? Eu vi que era uma coisa que já tinha passado aquela energia, não fiquei me apegando, e isso que é incrível. Eu era uma pessoa apegada. Se você me desse um presente, podia ser assim, sei lá, qualquer coisa sei lá, qualquer coisa. Eu guardava aquilo e Deus o livre, alguém fazer alguma coisa com aquilo lá, ou perder aquilo lá, sabe? Eu Era como lembrava se você reconhecesse o seu valor nas coisas e não em você. Então, isso sem aí. as coisas, aí você ia ter que escolher ser você mesma. E aí, né? Bem E foi assim. só escolher, né, Lu? E quando eu falo hoje para as pessoas, é só escolher. Um dia eu gravei um vídeo e eu olhei, depois eu olhei e achei engraçado. Eu disse, tá disponível, é só escolher. Depois eu pensei, não, mas as pessoas que vão olhar, elas não vão entender se é só escolher. Mas é só escolher, é simples. É, É só escolher, é você só escolhe, escolher. acontece, escolhe, acontece. E a escolha que vem de um lugar de você realmente estar totalmente com você, totalmente percebendo a energia, porque de tudo que você conta, não tinha nada lógico que justificasse, embora você tenha criado a justificativa da sua mãe, né? Mas você logo percebeu que não era isso, que era um saber, que você realmente percebia que tinha a habilidade para fazer isso com as pessoas. E você permitiu receber esse poder que você tem. Eu vou chamar de poder porque é realmente as nossas habilidades são o nosso poder. E quanto que a gente passa sem reconhecer isso, tentando caber no que essa realidade diz para a gente que tem que ser. Né? Fiz faculdade, então agora estou destinada a ser essa profissão para sempre. E quanto que a gente fica comprando que tem que ser e que não é, que não tem nada a ver com a gente, né? Eu nem esperava ouvir tudo isso de você. E eu tô aqui com o meu corpo inteiro vibrando assim, dizendo: "Yes, energia, seja você mesma. Acredita no seu poder. Faça escolhas e faça muitas perguntas. São elas que criam as possibilidades na nossa vida.
Que delícia de relato, meu amor. E quais são as próximas escolhas? Então, assim, ó. Eu moro no interior, lembram? Fui para Porto Alegre, que é a capital. Fui para Porto Alegre fazer o fundamento faz um ano isso. E, gente, eu já fui para São Paulo 2 vezes sozinha fazer classes super expansivas e avançadas do Axis. Então, eu tô assim, ó, impossível. Eu digo que a minha frase é assim, eu tô impossível, ninguém me para. Porque eu escolhi, gente. Se eu escolhi, eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. E é essa energia que eu quero deixar para vocês. Tipo, não, nada nem ninguém pode te parar se você escolher. Agora, se você escolher ser a vítima, se você escolher ser a coitadinha, que nem eu escolhia sempre, nada vai mudar. E Então, as escolha de enxaquecas? nunca mais desapareceram. E olha só que incrível, da minha mãe também desapareceram. Olha que incrível. E é isso, quando a gente é essa energia da permissão de ser o que a gente escolhe ser, a gente é o convite para outras pessoas num raio gigantesco também poderem escolher isso. Uhum. Essa é a E, magia, né? e hoje a minha mãe, ela já fez o curso comigo, já faz um ano que ela fez o curso e ela tá atendendo também, fazendo muitas mágicas, gente, Ai, muitas que mágicas. delícia! Maravilhosa! É muita mudança. Então, se você escolher mudar, as coisas vão mudar. É fácil, é simples assim. Sim. Nossa, que delícia de relato. E que as pessoas possam receber de você essa partilha de que realmente é só a gente escolher aquilo que a gente percebe que pode trazer algo maior e mais grandioso para nós. É só escolher. É só escolher e aguardar, né? Porque o universo já É. está recebendo aí tudo o que a gente pede, a gente recebe. Que delícia de relato, meu amor. Muito, muito grata. E como posso ter mais disso, como posso ter mais relatos de pessoas incríveis, com histórias incríveis e inspiradoras, que são convite para mais pessoas. Muito obrigada, Lu. Eu agradeço muito, porque você é uma pessoa assim muito incrível. Eu já te sigo e eu adoro aqueles teus vídeos matinais. É tudo tão incrível porque você mostra o que você está sendo mesmo. Não tem máscara, não tem, sabe? É você ali. Por isso que eu me conectei contigo tanto. E o que mais é possível para nós e o que mais está disponível para todos nós que nós nem sequer sonhamos, nem imaginamos. É isso mesmo. E vamos espalhar mais sementinhas por aí. E agora que essa história chegue a muitas pessoas e que elas possam perceber que elas também podem escolher mudar tudo na vida delas para algo muito, mas muito, mas muito mais alegre e mais divertido. Obrigada, meu anjo. Gratidão, beijos.